Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a um episódio especial do Citalks. Especial por quê? Porque estamos nesse ambiente, na sala de podcast, né, do Hub Fiel, aqui na Neoquímica Arena. Uma experiência muito bacana, um lugar super diferente. Se vocês olharem, né, ao nosso redor, tem muitas artes aqui referente ao Timão. Então é muito especial. É especial para você, corintiano? Para mim, como corintiano, tô me sentindo em casa, né? Nervoso, ansioso, porque é a primeira gravação aqui, mas me sentindo em casa, né? Já é um lugar que eu frequento, né? Várias vezes aí, procuro estar por aqui, né? Já estivemos esse ano aqui, mas não aqui na sala, né? E nós estávamos aguardando essa sala com bastante antecedência já, né? Acho que faz uns 6 meses que a gente está aguardando, então a ansiedade era muito grande, né? Sim. E bacana, e trouxemos alguém especial aí, né? Você vai falar quem nós trouxemos aqui para o nosso podcast hoje? Trouxemos um corintiano, mais do que especial aqui para a gente, né? Executivo de transformação digital, inovação e plataformas digitais, atuou como CIO, CTO e Head de TI em empresas de logística, indústria e consumo, é mentor de startups e parceiros aí de hubs de inovação e universidades, reconhecido como executivo de TI do ano e destaque ali entre os 100 mais empresas mais inovadoras. É entusiasta da tecnologia, né, como alavanca para a inclusão digital nos negócios. Bem-vindo, Marcelo Ortega. Muito obrigado pelo convite, Marco, Maria. É um prazer enorme estar aqui, ainda mais hoje com esse marco especial, né? Estarmos aqui de frente com o troféu do título de 77. Quem é corintiano sabe o valor que isso tem, né? E uma mistura bem bacana, né? Falar de tecnologia, um pouco de futebol, né? Dos avanços, enfim, espero estar aí agregando e ser útil aqui para o podcast. Obrigado pelo convite. E só você falando do troféu de 1977, eu lembro muito bem, meu pai não me levou, ele foi para a final, né? E foi uma final que lotou o outro estádio, e eu me lembro muito bem, eu tinha 11 anos, estava assistindo o jogo na sala. Quando o Basílio faz o gol, foi a primeira vez que eu alcancei o teto da minha casa. É verdade. E eu acho que marcou a infância de muitos corintianos aí, né? Eu acho Sem que dúvida. Foi um título bem marcante mesmo. Né? Foi uma busca depois de 23 anos, né? Pois é, da mesma forma. Boa. Marcelo, muito obrigada por você estar aqui realmente nesses episódios comemorativos de um ano de Citalks, fazer parte aí da nossa história. Eu preciso entender ali a sua história, desde a sua infância. Além de você ter já nascido ali corintiano, né? Queremos entender um pouquinho como que você chegou hoje, né? Como foi a sua trajetória profissional. Então, conta pra gente, voltando, acho que só um pouquinho, né, Marcelo? Não é muito, só alguns aninhos ali atrás. Me explica onde que você nasceu, Marcelo. Ah, que legal. Eu nasci em Jundiaí, sou filho do seu Zé, da Dona Nena, né? Uma infância, enfim, com meus 2 irmãos, Nivaldo, Nelson, Silvana. Sou o caçula da família. Uma infância bastante simples, mas muito regada de muita atenção, muito carinho, muita união, né, da nossa família, com todo o direito de brincadeiras de garotos, de rua. Estudei no SESI, em Jundiaí, onde foi a minha principal formação, né. Logo após, eu fiz o processamento de dados como colegial, né, então eu já estava trabalhando como office boy, comecei a trabalhar cedo, aos 14 anos, trabalhava como office boy numa empresa, e estudava à noite, enfim, aquela vida difícil, né, de garoto, né, e com muita persistência. Um convite muito grande de alguns para não estudar, né, mas fomos perseverantes ali, e também seguimos bastante a trajetória espelhada no meu pai e nos meus irmãos, né. E na empresa que eu trabalhava, era uma empresa do Grupo Safra, eu era office boy, e teve a oportunidade teve uma vaga na área de TI, na época chamava CPD, e eu com 16 anos de idade, 17 anos de idade, já estava dentro de um CPD de uma grande empresa. E ali começou a minha carreira, onde chegar no CPD foi uma grande conquista. Não, peraí, que daqui a pouco você já está chegando no final do episódio aqui. Deixa eu segurar Perdão, um pouquinho, né? Primeiro eu quero agradecer também, né, a um outro jundiaiense, que é o Luiz Bardim, né, que esteve com a gente. Bardim, um grande abraço aí, esteve conosco, agora tem que vir gravar aqui com a gente também, né? Tem sim. Inclusive ele gosta da Arena, né? Tem uma história aí. Mas me conta, antes de mais nada, você era... Vamos lá. Você era uma criança travessa, você quebrava os brinquedos, como foi aí a sua primeira, assim, como você se identificou com a área de tecnologia? Enfim, como garoto, muitas brincadeiras de garoto e obviamente aprontávamos muito, né? Então, assim,
Mas sempre na medida do tolerável, né? Graças a Deus. E a área de tecnologia foi mais pela onda, né? Então, surgiram os primeiros computadores, né? Ainda antigos, Apple, CP500, né? E que estava tendo um grande boom da área de tecnologia e eu queria fazer um caminho de acadêmico que fosse diferente, né? Ou seja, que me ligasse um pouco ao que estava chegando do novo, da inovação. Eu fui conhecer mesmo processamento de dados, tecnologia, no colégio, onde tive primeiros contatos, acessos, né? E aí eu quero te perguntar, quando você fala em colégio, você está falando do SESI, especificamente? Não, é colegial, colegial mesmo. já numa outra instituição. Poxa, que diferente, porque em São Paulo, nós ali, né, acho que nós temos uma idade parecida, não nos falávamos ali ainda muito de tecnologia, e tem nas escolas de estado, pelo menos, esse tipo de informação. É legal. Em Jundiaí existiam lá 2 escolas emblemáticas que estavam com esses cursos, né? E ali em Jundiaí também tinham algumas indústrias grandes que também já tinham o hábito de uso de tecnologia. E eu lembro que até os melhores profissionais dessas indústrias eram os professores, então acho que tudo se aproximou, né? Uhum. E eu destaquei um grande interesse em fazer. Na época, o curso chamava Técnico e Processamento de Dados, que era o colegial. Sim. Né? E foi basicamente ali que teve convite. Existiam outras opções de carreira, né? Mas essa eu acho que foi uma boa escolha. E quando eu comecei, eu me identifiquei muito, né? Naquele tempo nós fazíamos muitos cálculos, exigia muito de exatas, né? E eu sempre gostei muito dessa matéria, desse conteúdo, então teve uma identificação muito grande. Eu também tinha identificação bastante grande com exatas. E como é que foi a passagem pelo SESI? O que você exatamente estudou ali no SESI? No SESI eu fiz o ensino fundamental, né? E até a 8ª série. Então, acho que foi uma base muito boa, né? Jundiaí era uma cidade industrial, o SESI ali é muito, muito forte, muito presente. Meu pai trabalhava numa indústria metalúrgica e permitiu com que nós tivéssemos acesso a essa escola, né? E para mim foi muito bom, foi muito importante, inclusive, toda essa formação e, assim, acho que serviu uma base muito boa aí para a continuidade. E eu te perguntei isso porque a gente já discutiu em outros episódios, né? Porque a necessidade de cursos técnicos, né? A gente falou, eu até tenho uma tese que todo mundo deveria ter um curso técnico. Eu acho que não deveria ter o colegial padrão normal, né? Mas isso são visões diferentes, né? Mas os cursos do S são muito bons, né? Seja SESI, SESC, etc. Trazem essa base importante, que é a base que te leva adiante depois também, né? Eu falo assim, não adianta você aprender tecnologia e não saber falar português. Né? É verdade, é verdade. Enfim, ali haviam possibilidades de caminho com o Senai também, né? Como um pós, como seria um colegial, né? Mas eu escolhi, por ser processamento de dados e não ter acesso ali naquela época a esse tipo de curso, né? Daí escolhemos outras escolas. Mas certamente, eu acho que o SESI era muito forte, ainda é, né? Na época, lá na região também permitiu, assim, uma boa base pra gente. E, enfim, sou muito grato a eles. Muito bom. Como que foi, conta aí pra gente como que foi as suas primeiras experiências ali. Em tecnologia? Começou como estágio, como que foi? Legal. Enfim, eu fui trabalhar como operador de computador. Então, praticamente, eu tomava conta das impressoras, operava, fazia backup e, não era enfim. Com cartão ainda, não. Não, mas cheguei a ver. Chegou a ver. Cheguei a ver e quando falhava o cartão, a gente fazia um furinho com a agulha ali para voltar a tirar a rebarba. Era bem divertido. Uma hora eu preciso achar algum aqui para trazer programa para mostrar para o pessoal como é que funcionava, como é que era um cartão perfurado, né? Exatamente. E assim, fazer backup na época era um ritual, né? Porque os discos, eles eram grandes, né? Os discos panelas, assim, se fazer força para carregar, tem que ter o maior cuidado. E naquela época, por mais que os computadores fossem grandes, né, a capacidade era infinitamente menor do que nós temos hoje. Né? Então, deixa eu tirar aqui o som. Enfim, praticamente eu estava fazendo esse trabalho de operação e tudo mais, só que sou uma pessoa muito inquieta, então eu queria aprender a programar. E ali eu tive uma grande sorte do destino, porque tinham boas pessoas ali naquela época também dispostos a ensinar. Né?
Então eu lembro que vinham os manuais na época de Basic, né, daquela linguagem que a gente usava, COBOL, os manuais enormes enfim, que a gente tinha que estudar, e daí eu uni um pouco o que eu via no colegial com o que eu aprendia no trabalho, né? Então acho que eu vivi ali alguns anos com uma experiência perfeita, né? Desenvolvendo o que eu aprendia no trabalho e até mesmo levando para a escola, para os amigos, o que eu via, né? Então acho que foi um período de muito crescimento, né? Tanto é que eu acho que o meu trabalho do dia a dia ali como operador, ele não era tão intenso. Eu intensificava ocupando como programador, então pedia já o pessoal passar para mim programas mais simples, alguns sistemas menores, para eu já colocar o pé também. E, enfim, varava noites. Sempre me empolguei muito com os assuntos e, às vezes, varava a noite desenvolvendo, não por pressão, por pressa, mas porque eu tinha muita vontade de ver pronto, né? Eu acho que foi um caminho bem bacana também. E isso é muito importante, porque, na verdade, é outra coisa que a gente vem falando bastante, né? Eu falo isso para minha equipe também. Olhem as oportunidades ao seu redor. Aproveitem elas, né? Na verdade, muita gente espera ocupar um cargo e eu falo assim, você tem que estar preparado para o cargo. Ocupe ele antes, e aí você vai chegar mais rápido, né? Quer dizer, se demonstre, pegue as oportunidades que tem. Então, o que você fez foi pegar uma oportunidade. Se você tinha mais tempo e resolveu aprender aquilo, quer dizer, você trouxe um conhecimento adicional sem você estar num cargo de programador, não é? Uhum. Quer dizer, você se expôs, você se dispôs a isso, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Marcou bastante a minha fase. Foi assim, depois que me tornei programador, da mesma forma, desde que eu comecei a desenhar sistemas e, enfim, evoluiu. E também acho que tiveram alguns marcos bem nesse período que foram importantes. A quebra de mercado da época do governo Collor, né, 90, 91. E foi, assim, um marco também para a nossa carreira. Foi um momento disruptivo, porque tudo que a gente via em revistas, em conteúdos do que estava acontecendo lá fora, nós passamos a ter acesso. Então foi quando chegou até a gente, literalmente, a microinformática, né? E o mercado de tecnologia ele começou a mudar um pouco o conceito, então, de processamentos e centralizados em grandes mainframes, né? Já por uma cultura de descentralização, né? Então acho que foi um marco importante, disruptivo, e eu estava nesse caminho de desenvolvimento, de crescimento, de estudo. Então, foi uma fase que combinou muito com essas inovações que chegaram e com o meu momento, que era de muito aprendizado e entrega, né? Extremamente importante o que você está falando, né? A gente também já tratou dessa questão da quebra de mercado, né? Que foi a possibilidade da gente começar a ter os equipamentos vindos de fora para cá, tudo com preços muito altos, né? Mas, por outro lado, passou a ter acesso, né? As próprias empresas não tinham como trazer isso, né? Porque era proibido. Então, isso realmente foi um momento de disrupção, né? E aí começam a chegar os microcomputadores, e aí o Bill Gates disse num livro, na época, agora eu não lembro o título do livro, gente, mas ele citou lá, e nós íamos ter um computador em cada mesa, de casa, inclusive, né? Não só no trabalho, como em casa também. Hoje a gente tem um aqui na mão, né? É impressionante, né? Aonde a gente chegou, né? Que é infinitamente maior, com mais Muito capacidade mais do que aquele mainframe que eu fazia backup. Sem dúvida nenhuma. E fazia força para fazer backup, né? Então, assim, certamente, essa é a evolução, né? E eu acho que, certamente, ele foi um grande visionário, né? Ele foi um grande visionário. Marcou as nossas carreiras, né? Ele, Steve Jobs, enfim, marcaram. Sim, com seus acertos e erros, mas a gente foi marcado, né, por essa geração, né? Sim, foi marcado por essa geração. E também uma geração que eu acho que foi super bacana, sabe? Porque nós tivemos também bons mentores. Né? Então, se tirar uma fotografia da sua carreira naquele momento, gente, muitas pessoas fizeram toda a diferença. Sim. Né? Ou dando oportunidade, ou dando mentoria, ou dando conhecimento, né? Ou, enfim, com prazer de servir também, né? Então, acho que isso também foi um momento que é super nobre, né? E eu acho que é um grande aprendizado que eu tive, inclusive, no passado, que eu tento trazer até pro... a gente tenta praticar aí no dia a dia hoje. Né? Na verdade, essa é a liderança, né? A liderança é preparar os outros para ajudar a gente também ali, né? Na hora que você está como líder. E aproveitando, então, puxar isso que você falou em relação à liderança, Marcelo, conta pra gente como que foi a sua jornada até o seu primeiro cargo de liderança. Legal, bacana. A minha jornada, ela sempre foi muito assim... depois que eu passei por essa fase de conhecimento, de olhar as capacidades de entrega, de desenvolvimento, de fazer sistemas, eu comecei a olhar a tecnologia de como aplicá-las ao negócio.
Então, eu consegui e desenvolver esse olhar. Até que eu fiz uma faculdade de administração de empresas. Porque eu queria saber todas as disciplinas que estavam no entorno de uma companhia, né? E eu passei justamente a aplicar a tecnologia naquilo que eu via que fazia diferença. Então, passei por indústria de autopeças, nós fizemos alguns projetos disruptivos de programação com capacidade infinita, de automação de fábricas, né? Então, assim, com uma entrega muito grande em projetos. Quando eu passei para o cargo de liderança, daí eu já tinha mais gente, né? E ele já trabalha em colaboração. Sempre, sempre. Eu sempre busquei trabalhar em colaboração nesses projetos. Então, quando passou para o cargo de liderança, até que eu não senti muito, a não ser algumas coisas que eu acho que, algumas burocracias e algumas responsabilidades que eu acho que um líder agrega com relação ao seu compromisso com também fazer as pessoas se desenvolverem, as que estão com você, né? Na verdade, todas elas, mas principalmente aquelas que estão no seu time, com você, que está sob sua mentoria, né? Então, foi dessa forma que eu vi essa transição, sabe? Eu acho que não teve muito peso, não teve muita leveza. E quais foram as empresas que você passou? Você está falando aí sobre essas possibilidades. Que empresas? Aqui a gente não tem problema nenhum de falar o nome das empresas, não, né? Quer dizer, faz parte da história, né? Então Legal. não tem problema. Quais foram as empresas que você passou, né, até chegar na empresa que você está atual? Ah, que legal, foram muitas. Mas assim, eu sempre fui um cara muito apegado ao projeto, à tecnologia, ao que tinha que se fazer, sabe? Então, esse era o meu grande foco, ao desafio, né? Então, não consigo me ver em empresas em que esteja só em condição de manutenção, né? Para mim tem que ter sempre desafio, projetos, coisas assim, né? Então, eu tive aquela empresa do Grupo Safra, né? Que a Filobel ali, e 8 anos nessa empresa, enfim, foi ali que eu me formei, né, para o mercado. Passei para Plascar, uma época em que ela estava fazendo expansões de construção de fábricas próximos das montadoras. A Plascar faz até hoje, né, painéis e para-choques. E, enfim, todos os produtos de plástico que vai num carro, ela fornecia na época em que eu estava ali também. E nós começamos a construir unidades de produção, fábricas, próximo das montadoras, uma delas na Argentina. Um momento bem bacana, né? E eu ganhei um pouco a carinha, e eu participei muito desse projeto, a carinha de uma pessoa que construía a empresa ou construía a filial. E ali próximo de Jundiaí, teve a construção e empreendimento do Parque Hopi Hari, então eu já estava com uma cara de quem construía TI meio que do zero, né? Então eu trabalhei, na época, responsável pela construção de tecnologia do Parque Hopi Hari, né? O responsável local ali, pertencia ao grupo Play Center. Foi um momento muito bacana de carreira. Logo em seguida eu passei pelo grupo Gradiente. Naquela época a Gradiente tinha a Nokia e a Nintendo era by Gradiente, né? Na época a Nintendo era a única Nintendo fora do Japão, né? Que produzia ali em Manaus. Uma característica muito forte. E uma marca que também faz parte da nossa infância, geração ali, que é uma marca fortíssima, né? Bem bacana. E nós pegamos um momento em que a Gradiente ainda estava inovando, né? Então ali foi uma passagem bacana, muito especial. Ali teve o lançamento, hoje já é antigo, né? Mas na época era uma inovação do DVD-OK. Antes era um karaokê que aparecia fotografia, né? Então, o pessoal cantando rock aparecia a foto do Papa na TV, né? Então, assim, não combinava muito bem, né? O pico do Everest, né? Então, assim, ali não, tinha clipes já específicos, enfim, para quem gostava, para aquele público, né? E foi um grande estouro. A entrada também do primeiro DVD player, com valores acessíveis, também veio by Gradiente, né? Os celulares da Nokia, como eu já falei, os games da Nintendo, né? A Gradiente ela teve um momento bem bacana, inovador. O primeiro portal de voz aqui também no Brasil chamava Medis, foi by Gradiente. E era um momento em que nós tínhamos a tecnologia que a gente lia e-mails e lia mensagem para as pessoas, né? E eles respondiam com gravação de voz. É algo que hoje já está bem comum, né? Mas na época era muito inovador, né? Que foi feito. Então esse foi um momento em que eu estive lá, que nós tivemos a possibilidade de construir muitas coisas também para o mercado, né? Muito bom. E você pegou a parte de som da época da Gradiente também? É curiosidade agora, entendeu? Porque Double Deck até... Lembro do meu pai comprando os equipamentos, chegando em casa, eu adorava aquilo lá, né? Enfim. Sim. E eu vi as linhas de produção, inclusive em Manaus, né? E o carinho, as baterias de testes, gente, tinha uma precisão, tinha um carinho, um compromisso com a qualidade muito boa, grande. Ali fazia as montagens, né? Muitos componentes na época eram importados, né? Muitos de Taiwan, né? Também, mas ali também tinha uma linha de produção que pegava a parte de áudio, vídeo, né? E vários outros ali, muito forte. A característica da Gradiente era toda a produção, todas as fábricas ali em Manaus,
um grande centro de distribuição em São Paulo e também toda a parte administrativa aqui também. Né? Então, em São Paulo, um momento bem bacana também de Gradiente, né? Que foi legal. Eu tive uma jornada bacana também numa empresa de supermercados da região de Jundiaí, chamada Russi. O Russi estava vivendo um cenário, eles tinham 10 lojas e tinha um momento que eles estavam com um desafio de controles e até mesmo de aplicação de tecnologia, e estavam num momento de sucessão familiar ali também. E eu entrei para a tecnologia para a gente colocar alguns controles e, enfim, ter um trabalho reimplantar. Acho que foi um momento bacana. Ali também sempre com aquele viés de inovar, né? Então, nós fizemos o primeiro delivery e-commerce de supermercados no interior, né? Só tinha no Pão de Açúcar aqui em São Paulo. Quando era isso? Isso foi em 2006. 2006 a 2009. Já estava preparando para a pandemia. Para a pandemia, já estávamos. E olha que fizemos um trabalho muito bacana. Foi um trabalho muito bacana. Nós colocamos até câmeras de congelados, né? Congelador e refrigerador dentro das vans para levar até o sorvete, até a casa das pessoas. Contratamos senhoras, porque tem tecnologia e tem também a operação, né? Como que a gente viabiliza? Nós contratamos algumas senhoras, a gente falava assim, separa esse pedido como se fosse para sua casa. Então até a hortifruti ela fazia. Sabe? Então era foi um trabalho muito bacana, uma parceria muito boa com a Patrícia Russi lá, que foi bem bacana e inovador, né? Além de todo esse ponto. Quando eu saí do Russi, ele já estava ali próximo a umas 18 lojas, uns 4 mil funcionários. Teve um crescimento muito grande nesse período, né? Passei pela Natura um crescimento de centros de distribuição. Na época, ela só tinha 2 centros de distribuição, que era Cajamar, se não me engano, e Matias Barbosa. Construímos vários centros de distribuição, com automação, com muita robótica também, tudo aquilo que você vê na Natura, né? Eu participei ativamente ali na construção da torre de monitoramento, de controle também, que, enfim, já tinha algumas versões iniciais, mas nós impulsionamos ali um pouco toda aquela parte do monitoramento. Hoje é um encanto, né? Virou uma célula de experiência para as consultoras, né? Que se tornou depois, na minha época, eu praticamente estendi para atendimentos aos clientes e também aos acompanhamentos de performance logística. Então, acho que marcou muito uma fase bacana aí. Construímos, né? Foi responsável pela construção de uma empresa do Pátria Investimentos, a Delis Food Service, que hoje representa, acho que, uns 8 bi de receita. Na época, nós compramos várias empresas, fizemos uma consolidação de mercado. Acho que foi um marco muito importante. A minha penúltima jornada foi na Sequoia. A Sequoia teve um momento muito interessante. Nós pegamos a logística em época de pandemia. E ela tinha uma característica de empresa que ela já fazia entrega nas casas em quase todos os municípios do Brasil. Acho que o Brasil tem pelo menos uns 4 mil municípios, né? Nós fazíamos as entregas. E teve a época de pandemia. Olha que interessante. E eu estava ali, eu até falo que foi um momento que eu acho que foi um presente para a minha carreira, porque eu assumi a parte da inovação. Eu ficava numa sala com algumas pessoas para nós criarmos coisas novas, né? E o cenário era pandemia, shoppings parados, as lojas paradas. E os produtos das lojas estavam ali sem movimentação. Porque as grandes redes varejistas, elas tinham um centro de distribuição específico para venda de e-commerce. E aquilo lá zerou. Então, o cenário, todos os produtos parados nas lojas e um centro de distribuição vazio. Foi quando nós chegamos mais ali para o Grupo Soma e também uma outra grande rede varejista e oferecendo, falou, vende tudo o que você tem nas suas lojas, no seu e-commerce. Você só vai me falar onde eu vou buscar e eu vou pedir para você fazer a separação colocando uma etiquetinha minha. Nós transformamos, no total, 700 lojas em dark stores avançadas. A gente até faz uma perguntinha. Quem aqui comprou na pandemia? Difícil dizer quem não, né? Quem comprou pela internet, né? Assim, roupas, inclusive vestiários. Então, a grande maioria passou ali pela Sequoia e nós fizemos um trabalho forte de conexão, deixar um canal de multiconectividade. Então, não só com lojas, como também com sellers. Pequenos lojistas se interessaram e nós começamos a viabilizar a logística e as entregas, que antes todos dependiam muito de correios, né? Uhum. E nós íamos até as casas ou as lojas, ou até mesmo num artesão, pegar o produto, embarcar na nossa rede e, uma vez embarcado, a gente entregava em qualquer lugar do Brasil.
Então, nós viabilizamos toda uma logística, ficou muito legal. Isso habilitou com que a Shopee e a Shein viesse para o Brasil e operou 100% de exclusividade com a Sequoia também. Então, assim, a Shopee, certamente, ela tinha uma parte que era Correios, uma parte da Shein, eu acho que a gente estava muito próximo da exclusividade, eu não me lembro ao certo, mas, enfim, nós trouxemos um movimento muito grande, a empresa que antes movimentava 60 mil pedidos dia, foi para 1.300.000 pedidos dia. Tá vendo de onde vem os seus produtinhos ou não? Gostei disso aí. Então as mulheres normalmente falam isso quando... Não, gostei bastante disso aí, porque depois da pandemia mesmo, né, o que aconteceu? A gente realmente, ali teve aquele período da gente ficar em casa e tudo, mas a gente começou a comprar tudo pela internet, porque era mais seguro, digamos assim, né? E isso a gente carrega até hoje. Em casa mesmo, o Marco sabe, eu entro farmácia, eu peço pela internet. Sim. Mercado, peço pela internet. A pandemia ela mudou completamente, enfim, o comportamento geral e muito mais o de consumo, né? Então, uma confiabilidade nas entregas na prática do e-commerce, os marketplaces ganharam corpo, né? E até mesmo esse modelo logístico que eu falei que nós construímos lá, hoje existem muitas startups e muitas empresas realizando esse tipo de operação, né? Que eu acho que é super bacana. Você vê ali, eu tenho a oportunidade de conversar com muitas logtechs, né, que me procuram para falar de operação, e você vê que o Brasil tem uma oportunidade logística gigante, né? E ainda o mercado em franco crescimento, né? E teve um ponto importante que, assim, todos começaram a consumir e também exigir. Então você vê muitas empresas como Reclame Aqui, enfim, várias outras que ganharam até corpo, né? Sim. Porque a dificuldade é muito grande, principalmente quando você fala de um processo de logística reversa, né? Você tem que devolver um produto, né? Ou você tem que recolher algo, né? Então, assim, tem que combinar certinho a hora que você manda o entregador, a hora que alguém está disponível, ou a não ser que você leve empresas de pudo que recebem esses tipos de produtos em balcão para fazer entrega, né? Correios é um exemplo, né? Então, acho que mudou muito o hábito, o comportamento e impulsionou, sim, acho que um grande boom de mercado. E você vê marketplaces que não operavam no Brasil chegando no Brasil, né? São muitos. Você vê as empresas de tecnologia hoje que falavam basicamente que tinham ERP, que tinham BI, que tinham um portal, que tinham RH, hoje fala que é conectado com o marketplace para poder gerar negócio, né? Enfim, eu acho que desenvolveu todo um ecossistema de soluções de consumo que ajudou certamente a revolucionar o varejo, né? E hoje muitas soluções estão sendo empregadas em cima dessa plataforma, né? Isso que eu estou falando já é um pouco de passado, sabe? Tem muita coisa nova chegando na China, então ótimas práticas, né? Com certeza. Estava falando esses dias com o Eduardo Terra, ele falou que, cara, eles estavam dentro de um trem na China, eles fizeram uma compra no trem, na outra estação a pessoa entrou no vagão e colocou na poltrona a compra. Então, assim, é coisa de louco, né? Coisa um louco, sincronismo né? total, Quando a gente né? pensa que a gente tinha dificuldade na entrega da última milha, como a gente sempre fala, né? Não só dos links de internet, né? Das dificuldades. A gente tem próximo do nosso apartamento, tem um depósito do Mercado Livre, né? Isso. E é impressionante, de manhã cedo, o volume de carro, moto, captando a mercadoria ali, provavelmente para entregar ali na região mesmo, né? Eu falo, no nosso caso, dá para entregar a pé, né? Dá. Então, entrega a pé. Tem então, perto da minha casa que eles entregam no dia. Mercado Livre de manhã chega tarde. Eu acho que, não sei, eu talvez possa estar errando aqui, né? E a gente não tem problema de errar e de ser consertado, né? Comentem aí se tiver. Mas eu acho que hoje a maior logística é a do Mercado Livre, né? Eu acho assim, impressionante a velocidade. Eu não estou falando do chinês, porque aí a comparação fica mais difícil. Mas Mercado Livre, não fazendo propaganda, não é apoiador, não é nada, né? Mas assim, entrega muito rápido quando a gente compra, né? Assim, é impressionante. Né? É isso que você falou, chega no mesmo dia. Você compra de manhã e ela entrega às vezes ali não é à de noite. manhã mesmo, às vezes até de manhã acontece. É muito ágil, assim, é muito rápido. Então, é importante dizer, né? O Mercado Livre está num ápice de tecnologia, de entrega, de excelência, né? Essa jornada não nasceu na pandemia. Eles já vêm há muito tempo se desenvolvendo, há muito tempo investindo e se empenhando nesse mercado, né? Assim como várias outras, né? É que eu acho que eles souberam reaprender, né? Souberam fazer um bom canal de distribuição, né? Assim como os muitos, né? Acho que muitas empresas que chegam no Brasil e ganham relevância, elas começam um processo de verticalização das suas operações, né? Então, o Mercado Livre fez isso com maestria, assim, então está operando super bem, né? E tem o meu desafio atual, que eu acho que sempre que me perguntam qual é o principal desafio da sua carreira, eu sempre falo que é o desafio atual, né? Que é na Mott's. A Mott's é um case bem interessante e que
Eu gostei muito desde que eu conheci a empresa, eu gostei muito do caminho, das possibilidades. A Mots é uma empresa de logística. Ela nasceu do grupo Votorantim Cimentos, da Votorantim, né, Cimentos. Então, uma parte da logística da Votorantim, nós passamos a operar como empresa, como uma transportadora digital, né? Mas antes queria passar um cenário global de transportes, que eu acho que é super interessante e até me chamou muito a minha atenção para entrar nesse desafio. O mercado hoje de transportes no Brasil, ele movimenta 366 bilhões ano. O Brasil, ele é altamente dependente no modal rodoviário. 66%, 61%, se eu não me engano, no Brasil é rodoviário. Tá até à frente até do Japão, que é minúsculo, né? Você vê o mercado está altamente fragmentado, são 150 mil transportadoras. E o maior player de mercado chega a 1%. Então, assim, você vê que o mercado ele está pulverizado, tem desafios, e o perfil dos motoristas, inclusive, que esse modal rodoviário, uma dependência muito grande de motoristas, né? A idade média dos motoristas está crescente, ou seja, os mais jovens não estão se atraindo tanto para isso. Eu acho que esse é um ponto que é importante. E só 15% tem hábitos, práticas digitais para facilitar a sua jornada. Eu falei, gente, tem uma tempestade perfeita aqui, né? Só no mercado de consolidação aí que você já pode imaginar a oportunidade, né? De impor tecnologia nesse meio. Eu, em 2007, Marcelo, eu fiz um curso, né? Num MBA na Ohio University. Que legal. E a importância da logística, né? Um professor americano comentou conosco que o Brasil precisava melhorar muito sua parte logística. Ele trouxe um exemplo. Eu não vou lembrar dos valores, mas eu vou trazer alguma coisa aqui para a gente pensar. Ele falou que a soja brasileira, quando comparava com a produção de soja americana, a nossa era muito mais barata. Vamos dizer assim, a nossa produção seria 2 e a produção do americano 4. Quando a gente entrava para o modal logístico, ou seja, para levar coisa, o americano ia para 5. E o nosso passava para 7. E a gente deixava de ser competitivo por causa da logística, né? Então, como você vai falar, eu falei, eu achei que é oportuno colocar isso aqui. Muito legal. Inclusive, tem uma penetração bacana de agronegócio, né? Mas dentro de todo esse desafio, nasceu a Mots. E como que a Mots é? É uma transportadora digital. O que faz uma transportadora digital? Nós somos asset light, nós não temos ativos. Nós praticamente agenciamos os motoristas. Nós vendemos o frete, emitimos documento, toda a responsabilidade é nossa. E nós usamos os motoristas autônomos ou parceiros. Que é um grande volume, né, Mo? Os autônomos, isso, né? Hoje. Gigante. Né? A maioria, né? Logística, A logística autônoma, né? Gigante. E com as práticas ainda, que eu acho que tem um campo grande de crescimento. Então, nós nascemos com esse viés de um lado, oferecer solidez de negociação e bons fretes para os nossos embarcadores, né? E do outro lado, movimentar toda uma massa de motoristas autônomos para esse match. E também desenvolvendo um ecossistema de benefício. O motorista que está trabalhando com a gente, esse autônomo, ele tem seguro de vida. Normalmente se faz da carga, né? Então, assim, nós temos descontos de diesel, nós temos descontos de pneu, até do restaurante, enfim, nós temos todo um ecossistema de cuidar deles, né? De cuidado do motorista que está com a gente. Nós saímos de um impulso de 2 anos para cá, de 20 mil motoristas, estamos com 90 mil motoristas cadastrados. Caramba. A Mots está crescendo de uma maneira exponencial. E qual é o grande boom? Todas essas questões que eu falei, né, de mercado, do motorista, do mercado, da pulverização e tudo mais, eu vi nesse desafio, e eu acho que é assim que nós todos estamos vendo, um espaço em branco para a gente crescer. A jornada dos motoristas, você vai acompanhar, é uma jornada difícil. Eles perdem quase metade do tempo dele em burocracias, para emissão de documentos, para fila de espera, para negociação de fretes, né? Isso que você, com modelos preditivos, você consegue até oferecer uma jornada fácil para ele. Então, nós já lançamos uma plataforma com aplicativos, com benefícios para motoristas, com facilidade na jornada. Então, toda a parte fiscal da jornada está no nosso aplicativo, no celular. Ele faz as suas marcações, ele faz o match da carga, ele aceita ali a carga que é melhor para ele, né? Quando termina uma viagem, normalmente o motorista tem que ir até um posto, fazer uma troca da nota assinada. Hoje, o nosso aplicativo com inteligência artificial, ele tira uma foto, a gente já valida toda a documentação e já deposita o frete na hora na conta dele. Então, assim, ele não tem que viajar, não tem que fazer negociações. Então, ou seja, nós estamos levando
uma facilidade para essa jornada. E o grande desafio, fazer com que esses 15% dos motoristas que hoje utilizam meios digitais, com que ele cresça também. Mas não com obrigatoriedade, porque ele tem que ir vendo como facilidade de jornada, uma facilitação da vida, né, dele. Acho que assim como muitos casos, como nós falamos da pandemia, que nós levamos benefícios para a empresa e também novos serviços para o mercado, acho que agora a gente tem um mercado muito grande. E a Motus, ela atingiu um nível bacana, porque nós nascemos da Votorantim com um cliente, né? Era o Votorantim, a gente servia a Votorantim, né? Que continua. Mas hoje nós já servimos outras cimenteiras e também estamos fortes no agronegócio ali, com boas parcerias, ajudando a escoar a safra, porque é perfil do nosso frutista, do nosso caminhão, e usando muitos parceiros locais que estão ali cuidando da safra. Alguns até têm frotas e eles operam com a Motus porque embarcam na nossa tecnologia, no nosso sistema de back-office e suporte para eles. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você aí, talvez bem paralela aí ao negócio, né? Eu acredito muito em educação, sabe? Eu acho que a educação é a única coisa que pode transformar o nosso país. Hoje vocês, imaginando, né, que a gente tem uma classe aí provavelmente de motoristas de caminhão que não tem ali muito conhecimento técnico, de administração, etc. Vocês têm uma escola para isso? Não, já estou fazendo uma provocação aqui. Legal. Tá? Não, nós temos uma intensidade de conteúdo, né? Então hoje, ali na Motus, toda a tecnologia está comigo, sou CIO, né? E também a parte de produtos, né? E dentro da parte de produtos eu criei ali uma galera que só vai fazer go-to-market, né? Então só vai fazer implantação, treinamento, acompanhamento. Muito acho que a gente tem que isso. pulverizar isso. É um trabalho, é um trabalho de mudança de comportamento, mudança de hábito, e também que não depende do excesso de conteúdo. Depende também da capacidade de absorção. Sim. Depende do interesse, né? Depende dos produtos que nós estamos lançando, do quanto nós estamos facilitando a vida das pessoas, né? Para que ele fale, opa, deixa eu fazer aquilo ali que é novo, porque aquilo pode me trazer alguma vantagem, né? Então, certamente, eu acho que tem uma camada de educação, de acompanhamento próximo dos motoristas. Nós temos também, né, um podcast de logística ali que nós produzimos também muito voltado aos motoristas, né? Os nossos conteúdos das redes sociais, vocês vão perceber que também é muito voltado ao dia a dia deles, um acompanhamento, né? E promovemos aí cafés da manhã, promovemos até almoço, churrasco, enfim, grandes eventos para os motoristas também incentivar eles a ouvirem o novo. Né? Muito legal. Porque muito do nosso programa aqui, do início do nosso programa, foi trazer, né, vocês aqui para contar essas histórias de vida, como eu estava comentando contigo antes, né, de nós iniciarmos, né, para incentivar os jovens, né, tanto que nós temos uma parceria com uma ONG, que é a Pulse Mais, né, que trabalha os jovens de vulnerabilidade e trazem eles para a área de tecnologia. Inclusive, você que quer fazer um curso para ser mentor de jovens, né, o pessoal da Pulse Mais está com uma nova turma ali, né? É gratuito, você aprende. Eu fiz o curso recentemente. Lá no início não tinha esse curso, então eu comecei ali como mentor de um jovem, né? Então é interessante, né, a gente propiciar isso. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente muda esse país. Não, perfeito. Uma curiosidade, você teve uma passagem ali pela Natura. Fala um pouquinho como que é estar dentro de uma empresa onde tem ali a veia muito forte quando a gente fala de sustentabilidade, né? É uma empresa tá o tempo todo, faz parte da marca a questão de ser sustentável. Como que foi essa passagem? Eu fiquei curiosa. Bacana. A Natura é uma empresa encantadora. É impossível não se apaixonar quando está nela e mesmo depois que sai, né? Eu sou uma pessoa só apaixonada pela empresa, pelos seus princípios, né? Eu acho que a Natura, ela tem a questão da sustentabilidade, mas eu acho que o encanto, para mim, começou quando nós falamos de essência. Quais são as suas essências? Quantas empresas hoje estão disponíveis em colocar os seus executivos, seus líderes, para entender o seu propósito de vida? Para entender o seu contexto dentro da organização, né? Onde que você colabora e como que você se insere e o que você quer para você mesmo, não é verdade? Para depois sim você servir os demais. Então a Natura, ela entra de maneira profunda nas pessoas e na formação, né? A sustentabilidade, de fato, ela está dentro da organização, mas ela não está nas propagandas ou simplesmente nos produtos. Ali existem boas métricas, então quando você vai aprovar um projeto, você tem que falar com que é o impacto do meio ambiente, né?
A Dilma Campos, numa palestra esses dias, ela falou também, putz, qual é o ROF? Ou seja, você tem o ROI, né, o retorno do investimento, e qual é o retorno do futuro dessa sua iniciativa, né? E me remeteu um pouco ao que a gente via na Natura há 10 anos atrás, né? Então, acho que tem isso, e também existem disciplinas, existem treinamentos, né, para você conhecer um pouco do meio ambiente. Você saber que com as suas práticas, né, de consumo de água, de sabonete, de combustível e tudo mais, quantos planetas precisariam se todo mundo do mundo se todos no mundo tivessem a sua prática, né? Certamente você precisaria de muitas planetas Terras, né? Então, assim, eles trazem um conceito muito vivo na gente, né? Mas também, eu acho que tem um lado de governança que também é importante falar. Uma empresa, naquela época, 100% data-driven, já com bons indicadores, né? As pessoas já com boas métricas, né? Uma cultura de servir. Eu acho que trouxe grandes aprendizados. Obviamente, é uma empresa. Você tem que ter o seu lado hard, né? Você tem que trabalhar, né? E também até pelo que nos move ali, né? Mas e você tem em paralelo ali todo um aculturamento, que eu acho todo um apoio necessário. Creches, enfim, eu acho que tem um lado humano que ele é muito intenso, e isso vem muito dos fundadores, né? Vem muito dos fundadores. Teve um treinamento intenso que nós fizemos lá, na época se chamou Cosmos, onde o fundador, o Luiz Seabra, ele foi lá com um manuscrito e mostrou para a gente individualmente o que ele pensou quando ele olhou para a Natura e toda essa questão da relação da empresa dele com sustentabilidade, né? E tem um ponto interessante lá, falando bastante de Natura, né? Mas chamado Triple Bottom Line, né? Tudo que você vai fazer ele tem que ser financeiramente viável, socialmente correto, né? E ecologicamente correto. Então, acho que são pontos que estão no dia a dia. Então, a experiência foi muito boa. Mais uma vez, tenho grandes amigos ali, né? E é uma empresa que torço muito por ela. Bacana, é uma empresa que eu particularmente admiro bastante. Marcelo, falando um pouquinho de tecnologias aí para o futuro, eu sei que a gente fala bastante de inteligência artificial, é claro, mas fala as suas apostas em sentido de tecnologia aí para o futuro. Aquilo que eventualmente você está trabalhando, projetos atuais, desde que não entre, obviamente, na parte estratégica da companhia. Claro. Não, acho que do que a gente tem atuado, né, basicamente são pontos importantes que seriam embarcar tecnologia e inteligência artificial, mas não por existir, mas sim para facilitar, né? Assim como eu falei na parte do motorista, que ele tira uma foto, a IA já facilita a vida dele, esse tipo de aplicação que nós buscamos ao longo da jornada, né? Então, e muitas inteligências. Então, nós estamos apostando fortemente ali em dados, né? Uma cultura data-driven. Eu acho que logística e dados, eles se combinam demais, né? A logística não é nada sem dados, né? Então, assim, ou melhor, poderia ser bem melhor, né? Vai chegar um ponto que não vai ser nada sem dados, sem boas orientações, né? Enfim, e da mesma forma. Então, nós estamos investindo fortemente ali em dados e em IA. E voltando um pouco para a parte de IA, a gente tem que saber muito bem como aplicar até a tecnologia do prompt interno, né? Como você vai fazer todo o letramento, né? Até onde vai a sua IA, né? Até o ponto que você dá liberdade, que você dá tecnologia e da facilidade, até que ponto entra o campo da segurança, né? E das regras que permeiam. Na verdade, então ela não é diferente. Eu até brinco com os meus amigos, eu falo, você abriria o seu LinkedIn com a sua senha para ele fazer postagem, para ele curtir o que quiser, sem saber quem é o seu concorrente, quem é o seu chefe, quem, né? Um comportamento livre. Você deixaria ele ficar lá livremente no seu nome, né? Por que a gente quer fazer isso com a empresa? Se a gente não tem essa segurança para si, então para a empresa a gente tem que buscar caminhos seguros. Então a gente tem que saber falar qual é o ponto de até onde ela deve ir, que temas que ela não deve entrar ou se manifestar. Enfim, eu acho que tem todo um letramento ali a se realizar. De novo, né? A gente fala de educação. Exatamente. Né? E se você vai ver, o pessoal fala, nossa, eu vi na TV uma IA que eu quero aqui na empresa. Legal, mas é uma jornada, né? Vamos estudar primeiro, né? A gente não pode ser conservador ao ponto de impedir o futuro. Eu não gosto, eu não sou disso. Né? Eu gosto de patrocinar o futuro. Né? Vamos fazer isso, mas de uma forma isolada primeiro. Vamos fazer isso, segura, mas vamos fazer um desenho do que a gente quer para a velocidade. E tem aquela
tem aquela frase, né? Cara, se eu tenho que realizar alguma coisa em 3 meses, certamente eu vou ficar 2 meses me planejando. Né? Sim. Então, assim, eu acho que é assim que a gente deve impulsionar. E sobre as apostas de futuro, e que não é uma aposta, mas é uma tendência que eu acho que todo mundo tem que acompanhar de perto, que é com relação à computação quântica. Eu acho que está ganhando uma relevância gigantesca, está acelerando cada vez mais. Eu lembro que há 2 anos atrás, eu estava num evento, acho que era da For Network, e pode falar o nome? Pode, não tem problema Da For, lá do cartel, da turma toda lá. Então, assim, e eles estavam falando, não, a computação quântica em 5 anos está acessível. Gente, está acessível agora. Então, assim, já está num estágio avançado, né? Ou seja, o crescimento já está sendo exponencial, né? E eu vejo também, além da capacidade de processamento associada a toda essa inteligência que nós estamos tendo, nós vamos ter que estudar muito como aplicá-la. Gente, uma senha forte que leva 96 anos para você identificar via processamento atual, em 4 minutos ele vai descobrir. Gente, isso pode colapsar todo o sistema de segurança e de comportamento. Né? Muito pior do que falaram da virada do milênio, né? Do ano 2000, né? É verdade. E a gente falava que ia cair avião. Que o mundo ia acabar, né? O mundo ia acabar, né? Então, certo. Ainda bem que não foi bem assim, né? Mas, enfim. Mas eu acho que a computação quântica, ele merece atenção. Sabe? Eu acho que é algo que, uma vez existindo a tecnologia, como que nós vamos implantar e mesmo assim, em quais pontos, quais campos eu vou permitir com que ela se atualize, né? Então, acho que esses são pontos interessantes também, e todos os dispositivos que podem acelerar a inteligência e o comportamento. Eu acho que nós estamos saindo literalmente do 01, né, do bit-byte, para outros tipos de tecnologia. Né? Você vê a NVIDIA ganhando muita relevância, já com toda a sua produção já dedicada, né? Porque é a melhor empresa hoje que tem o melhor dispositivo, o melhor processador para processar inteligência artificial. Enfim, eu acho que essa é uma grande tendência, sendo assim com um olhar mais futurístico, né? Sim, acredito que daqui, talvez não para a nossa geração, né? Mas eu acho que daqui bons anos, sim, eu acho que vai começar a misturar um pouco de máquina e humano, né? Então, acho que esse é um dilema aí para as próximas gerações. As próximas gerações discutirem. Exatamente. A gente pode conversar um pouco agora, mas se tudo palpite, porque o mundo se transforma a cada mesa. Você falando de computação quântica, mas até dando um passo atrás, né? A segurança é um item bastante complicado hoje para todas as organizações que trabalham, e é difícil imaginar uma que não tenha tecnologia hoje. Né? Como é que você está cuidando dessa parte de segurança? E na hora que vier a computação quântica, que você falou, a gente vai ter que rever tudo. Vai ter que rever tudo. Mas como é que você está trabalhando isso hoje? Essa questão da infraestrutura aí dentro da sua empresa, né? De novo, dentro daquilo que você puder comentar, e dessa parte de segurança. Não, tranquilo. Eu acho que assim, nós temos boas práticas, né? Então, primeiro, antes de mais nada, quando se fala de segurança, não é só capacitar software, embarcar tecnologia para você evitar quaisquer ameaças cibernéticas. Eu acho que ele vem do comportamento, da prática, da educação, da conscientização de cada colaborador, né? E principalmente na adoção das melhores práticas, né? Então, hoje nós temos um ponto importante de processos, aplicando ali toda a parte de CIS 8, fazendo com que a nossa área também tenha práticas e a empresa como todo, né? Práticas e também modelos em cima dos issues de segurança, né? E a Mott's, ela tem uma vantagem que ela nasceu, é uma empresa nova. Quando é uma empresa nova, você já pode iniciar sem muitos legados, então você já pode embarcar com tecnologias novas, né? Então hoje nós somos full cloud e embarcamos tecnologia assim para aplicar lá bons conceitos de SaaS, de antivírus, de guarda, de WAF, enfim, nós temos ali boas práticas, todas as disciplinas hoje de segurança na informação estão embarcados. Foi um dos principais pontos que nós iniciamos, né, ao longo da jornada, né, como vai ser a segurança, como nós vamos blindar aí toda a nossa operação. Legal. Eu estava estudando um pouquinho ali, lendo um pouquinho sobre a Mott's, né, Legal. e eu falei, como uma empresa tão jovem e cresceu tanto, né, porque foi pouco tempo e hoje ela tem um tamanho muito grande, né. Exatamente. Eu acho que tem esse modelo que é interessante, que nós somos a Satellite, eu acho que ele permite, né. Nós estamos embarcando também boas tecnologias. Eu acho que tem um time super
bacana e competente lá também, bastante unido, sabe? Uma empresa que já nasceu com um ritmo bacana. Nós estamos com uma liderança que eu acho que está super unida, né? Eu acho que esse próprio modelo de negócio, né, que nós estamos criando, que ele fica, assim, ele nos permite, né, ser uma empresa que já tem uma expressão de resultados, uma expressão, e se você vai ver, nós temos ali 230 funcionários na organização, 230, 250, esse número muda, né? E fica onde a empresa? Nós ficamos ali na Manoel da Nóbrega, perto do Ibirapuera, em frente ao Exército, né? Sim, bacana. Sim. Eu acho que tem uma historinha que é interessante, né? Tá no contexto que você fala um pouco de empresa e funcionários e tudo mais. É uma historinha que falavam de uma empresa japonesa que ela cresceu tanto, que precisou de um lugar menor para se instalar, né? De tanto que ela cresceu. Então, tecnologia é um pouco disso, né? Às vezes você pode exponencializar o seu negócio e, eventualmente, ter menos esforço. Né? Mas isso eu acho que toda empresa procura hoje em dia, né? Mais ou menos. Mas embora, dentro da Mott's, eu falo muito isso, inclusive, esses dias aí nós lançamos um conteúdo. Se fala muito de inteligência artificial e se vai substituir o humano. Né? Então, esse é um ponto que permeia. Eu acho que isso é um pouco do posicionamento de cada empresa. Ali o que eu faço é que a gente aplique tecnologia e inteligência para servir as pessoas. Né? Então, assim, e as pessoas com os seus propósitos, com seus objetivos claros, né? Com seus entregáveis claros, mas como que a gente desenvolve tecnologia para facilitar a vida dele. Né? Eu acho que esse é um ponto importante e eu sigo muito isso. Né? Enfim, não simplesmente como um meio de alta produtividade ou de tirar o elementar, né? E também acho que é um ponto importante. Tenha conhecimentos relevantes a um ponto de você conseguir dominar uma IA e saber vender você mais a IA, né? Ou melhor, vender o seu trabalho, o que você consegue fazer está vendendo a sua capacidade. Né? Então, é assim que eu vejo. Mas no dia a dia, longe do foco de substituição, e sim de como que a gente otimiza e melhora ali o dia a dia das pessoas. Perfeito. Marcelo, a gente falou até um pouquinho aqui de educação. Você é professor, né? Pois é, eu tive uma jornada bem interessante ali na FGV, na IDEA FGV, por 3 anos e meio. Eu fui professor ali dos cursos de pós-graduação e alguns MBAs também. Acho que foi uma jornada bem bacana. Chegou um momento assim, eu sempre me vi um pouco nessa jornada, mas ficou difícil eu conciliar um pouco o trabalho de professor com o dia a dia, né? Na época, acho que eu estava na época, acho que na Natura, numa transição ali do Russo para a Natura, enfim, e que exigiu muito da minha atenção, né? E eu acho que, assim, quando se fala professor, né? Eu acho que é muito bacana, acho que é muito nobre você querer ensinar, né? Mas também a gente não pode esquecer daquelas pessoas que fazem sua declaração de imposto de renda como professor, porque ele é professor, ele só é professor, né? Ele vive, ele estuda e assim por diante. Para mim, foi um momento em que eu quis passar um pouco o que eu conhecia. E agora, se algum dia eu tiver muito tempo, né, talvez seja uma opção de carreira ali após os 80 anos de idade. Né, porque até lá acho que eu não largo a tecnologia. Então, eu ia perguntar isso para você. Né? Eu estava fazendo um papel aí um pouco desse CIO on Demand, onde você trabalha ali fazendo e ajudando as empresas na gestão da tecnologia, mas eu estava sentindo saudade da entrega dos projetos, né? De estar ali na frente, de coordenando aquilo para que as coisas acontecessem. Né? Não é muito fácil para nós largarmos isso. Eu falo assim, eu tive um momento de disrupção na minha carreira, que foi, poxa, eu vou ter que deixar de programar, eu tenho que deixar de mexer no servidor, eu tenho que deixar de mexer ali mais chegado no hardware, no software ali que eu estava desenvolvendo, para virar gestor mesmo. Né? Aí você fala, eu preciso entender tecnologia, mas eu não posso mais codificar, né? Então, de vez em quando, ainda sinto saudade, sento lá e pego lá um make da vida, que é um automatizador, tento lá fazer alguma coisinha que é para matar a saudade. Então, é difícil a gente se desvencilhar disso, né? É difícil desvencilhar e eu acho que tem uma coisa que é interessante, né? Por mais que há muito tempo eu não esteja desenvolvendo, mas o que eu aprendi lá de base serve de espelho hoje para você saber, pelo menos, qual é o desafio e o que está vivendo um desenvolvedor, né? Então, acho que ser muito de base para isso, ao ponto de você conseguir fazer aí boa gestão também.
E eu também sinto uma saudade muito grande na época que desenvolvia, da época que, enfim, né? Às vezes abrir a máquina, né? Abrir a máquina e colocar a mão no teclado lá para codar, né? Olha, pô, você nunca foi gerente desde o início dessa carreira? Nunca foi diretor, né? Não, muito pelo contrário, né? Assim, eu acho que a carreira de tecnologia é uma carreira que você tem o lado bastante interessante e gostoso. Mas tem um lado também que é de você perseverar, sabe? Porque você está trabalhando em ambientes, servindo pessoas, né? Então, acho que você tem que promover ambientes de colaboração. Existem ambientes diversos nas organizações, nem todos são assim, né? Enfim, existe, eu acho que o sucesso, existem projetos que às vezes não dão certo, são frustrados, enfim. Acho que tem toda uma forma de você enxergar a carreira, né? E um ponto que eu vejo muito hoje com a nova geração é assim, eles estão bem imediatistas. E o que eu mais peço para as pessoas, olhem sua carreira ao longo do tempo. O perrengue que você está passando aqui, ou um desafio que você está tendo aqui, ele faz parte da sua jornada. Vai chegar um momento em que você vai lembrar daquilo com orgulho, do que hoje talvez você esteja sentindo pressão ou alguma vergonha, né? Então, assim, eu acho que existem muitos erros que a gente tem que colocar na nossa vitrine. Sim. Porque, na verdade, a gente aprende mais com eles do que com os acertos, né? Eu acho que tem disso também, né? Porque você sabe que você não pode fazer mais aquilo de novo, né? Justamente. Então tem um aprendizado, né? Você falou desse imediatismo, né? E eu acho que é difícil a gente generalizar, né? Seja qualquer geração, mas acontece mesmo, a gente percebe. Mas eu acho que isso vem até devido à própria tecnologia, né? A gente quer tudo rápido hoje em dia. Né? Se você manda uma mensagem no WhatsApp, você está esperando que a pessoa já te responda no mesmo segundo. Não precisava ser assim, né? Na verdade, talvez não devesse ser assim. Por mais que a tecnologia acelerou, né? Eu vejo os filmes hoje, os filmes de ação, por exemplo, eles têm, se você for olhar, ele tem muito mais quadros por segundo do que tinha na nossa época. Porque é tudo muito mais movimentado, é tudo mais agitado. Mas a vida nas corporações não é nessa velocidade, né? É isso que você está trazendo para a gente, né? Na verdade, não é assim, não é toda hora que aparecem oportunidades, né? Você, às vezes, tem que ir lá, ficar naquela função durante um tempo e ficar de olho que uma hora vai aparecer uma oportunidade ou você cavar e criar oportunidades, né? Por isso que eu falo, tecnologia tem que viver o negócio. É isso. Senão você fica fazendo o legal que não agrega para a empresa. Você não está expandindo a empresa, você não está fazendo, você está fazendo muita coisa legal. Mas, cara, o que você está agregando, né? Então, assim, por isso que eu acho que a gente tem que ter bons desafios aí e viver o que a empresa está tendo de facilidades, dificuldades e o que vai alavancar o negócio, né? E tem uma coisa bastante interessante também. Com as facilidades que nós estamos tendo hoje, tanto para desenvolver, né, quanto para operar, está fazendo com que as áreas se misturem. Sim. Tem muita reunião que você vai, tem muitos projetos que você vai, que você não sabe se a área de negócio está sendo TI, se a área de TI está sendo negócio, porque TI vem com as ideias de negócio, e a área de negócio fala, cara, eu vi uma IA que está me fazendo isso daqui, olha esse código, que legal, assim por diante, né? Sim. E que eu acho isso natural. Isso é natural, não pode virar zona de conflito. Não, você não pode codar, você não pode mexer. Não, muito pelo contrário, eu acho que assistir, né? E, obviamente, organizar esse mix que está acontecendo, né? Nas áreas e, enfim, nas relações dentro das organizações, eu acho que pode virar um diferencial. Eu acho que essa é a diferença, é exatamente o que você está falando. Eu acho que eu tenho, como gestor, tenho muito isso, falo para minha equipe, né, que a gente tem que viver o negócio, porque eu ouvi isso durante minha carreira há muito tempo, né? Não, você tem que entender do negócio, tem que entender do negócio. E eu falei que eu sou muito grato pela profissão que eu escolhi, porque quando eu tive que codar, eu falo isso e falo quase todo o programa, eu tive que sentar com o cara do contas a receber para montar o programa do contas a receber, eu tive que sentar com o cara do contas a pagar, eu tive que sentar com o cara do planejamento e controle de produção, tive que sentar com parte comercial. Então isso deu uma dinâmica de uma visão assim mais sistêmica, bem interessante das organizações, né? E a nossa área propicia isso, porque a gente tem que estar em contato. Não adianta, tecnologia por tecnologia não adianta. A gente eventualmente olha para a tecnologia, quando a gente olha para a segurança, a gente sabe que ele impacta o negócio, e aí a gente está discutindo muito mais internamente isso, dentro da nossa própria célula. Mas quando você vai discutir, como é que eu aplico o IA lá na frente, como é que eu aplico Data Driven lá na frente, como é que eu aplico
Falei inteligência artificial, já executou de novo. É tanta coisa de inteligência artificial, né? Mas eu pego essas tecnologias e falo assim, o que vai melhorar a situação da pessoa que está lá ou do meu cliente que está lá na ponta, né? Isso que faz diferença. Sim, certamente. Acho que esse é o grande viés e principalmente como impulsionar. Então, eu sempre falo, não perder a visão do negócio. Acho que esse é o super importante. Nós tivemos um período grande em tecnologia, a gente lembrar da história, né? Que a história, ela justifica comportamentos hoje. Sim. Em que, quando você desenvolveu um sistema, você ia fazer uma entrevista com o usuário e ver como ele trabalhava, né? Sim. Você ia falar, você ia entender como era uma área para você ver que sistema melhor você coloca para aquilo. Você entendeu? Hoje, aquilo ali era o mundo. Aquele lá era o objetivo, era o grande escopo. Que tá ok. Você vai ver muitas empresas estão assim e tá tudo certo, né? Mas olha o comportamento. Hoje, quando você vai conversar com uma área, você já pode acessar quais são as práticas de mercado, o que tem de mais moderno e ir lá e propor uma inovação. Sim. Você entendeu? Então, acho que esse é o ponto que envolve um pouco os comportamentos. Se você tem lá uma tradição de ficar servindo, levantamento, negócio que define, essas coisas todas, é uma forma de você colocar um tipo de velocidade na organização, né? Até de inovação. Você deixar o time leve para trazer coisas de mercado, para trazer inovação, para propor coisas novas, se conseguir fazer esse mix dentro da organização, daí sim você começa a impulsionar o que a gente fala de transformação, a gente passa a ter inovação, daí você tem ganhos de eficiência, enfim, acho que daí tem todo uma coleta de benefícios aí, né? A gente nem falou de RPA, de ERP aqui, e aí me veio esse aí. O que você tem lá no back-office? É legal. Então, nós temos por ser um software, por ser uma empresa focada em transportes, nós temos softwares especializados em transportes. Então, tem um bom TMS com uma alta aderência tecnológica e funcional, né, dentro da nossa empresa, conectado a um ERP, inclusive já voltado à área de transporte, com escala, enfim, né, ali uma parceria forte que a gente tem ali com a turma da NSTech, né, toda a parte operacional, a plataforma, isso que faz com que a gente conecte o motorista com a motos, que a gente possa levar diferenciais, toda essa camada daí sim eu trouxe para um desenvolvimento interno. Sim. E eu gosto muito de trazer isso, né? Quando chego numa empresa, a primeira coisa que eu quero saber é a ambição, né? Nós vamos ser uma empresa internacional, porque daí já é outro tipo de back-office que você tem que configurar para a empresa. Outra estrutura. Quais mercados nós vamos atuar? Quais são as nossas prioridades, né? E dentro disso, quais pontos eu tenho que ter leveza, porque eu vou estar criando diferencial, vou estar moldando o meu negócio na empresa. Esse ponto eu acho que é uma tendência de ter um domínio maior na tecnologia, né? Então, no caso ali, nesse caso da Motos, essa tem que ser tua tecnologia propriedade, né? Como exatamente, fala, né? que eu vou lá... Que é o teu diferencial, né? Justamente, você vai ver lá e fala, puxa vida, o motorista está viajando para ganhar dinheiro, né? Para ir trocar a nota fiscal. Cara, vou colocar aqui uma inteligência e vou fazer. Se você faz, né? Você não tem que negociar prazo, você não tem que jogar para o mercado, enfim, é algo que você tem mais controle. E assim, em termos de estrutura, Marcos, de tecnologia, eu gosto muito de trazer até uma camada Tech Lead, Scrum Master, sabe, alguns seniors. Lá nós trabalhamos full Agile, né, toda a área de TI. Então assim, eu gosto de ter CLT e desenvolver arquitetos, enfim, um conhecimento maior dentro de casa e com pessoas com uma relação duradouras, como CLT, né? Com recurso CLT, exatamente. Quando a gente fala de desenvolvimentos, nós temos bons parceiros. Eu também quero que as relações sejam duradouras, todas elas, né? Mas, e daí sim, parceiros de tecnologia, porque você começa a falar de muitos profissionais. E a hora que você vai ver, o seu time está mais gerindo os profissionais, né? E às vezes não dando atenção devida, né? Porque então eu prefiro com que empresas já venham formatadas, né? E que elas façam também, a gente coloca ali um pedido, que elas façam um acompanhamento de desenvolvimento, de crescimento, enfim, os recursos colocam com a gente, mas eu configuro assim. Então tem uma camada que a gente tem dentro de casa e depois alguns parceiros ali para desenvolver e criar conosco, né? Eu gosto muito desse modelo. Eu acho que, eventualmente, para cada negócio, para cada situação, é uma situação diferente que você precisa ser analisado, mas eu gosto muito desse modelo também. Aquilo que for core business você traz para dentro de casa, mantém ali, o resto você faz parceiros, né? Estamos aqui com o nosso parceiro Zé,
aqui atrás, aqui o parceiro nosso já de muito tempo. É verdade. Não, perfeito. Indo mais agora para a reta final, né, Marcelo? Passa rápido, né? Passa rápido, gente. Depois o papo tá bom, ainda mais aqui, né? No Hub. Né? E realmente ali, mais para o fechamento, conta pra gente aí um pouquinho como que você faz para, digamos assim, não pensar em trabalho, né? O que você faz ali no final de semana, nas horas vagas, quando você não estava ali pensando em, como é que é, o que o pessoal da tecnologia fala? Codar no 01? Como... 01. Que legal, que legal. Depois, se vocês fazem essa pergunta para todos, depois eu vou querer assistir todos os episódios para ver se eu encontro alguma boa ideia. Mas brincadeira, assim, é muito difícil de você se desconciliar, né? Enfim, mas eu acho que, de fato, a gente tem que ter uma atenção especial ali para a vida, para o dia a dia, até mesmo para a descompressão, né? Enfim, eu acho que eu gosto muito de viajar, né? Eu acho que também de academia, eu acho que a minha esposa Adriana me puxa muito para isso, né? Para o cuidado, para o bem-estar, né? Eu gosto muito de estar em família, entre os amigos, né? Sou apreciador também de um bom vinho, né? Gosto bastante de conversas, né? E, enfim, eu acho que finais de semana eu gosto muito de estar na minha casa também, né? Entre amigos, família, mas na minha casa. Enfim, a gente gosta muito, principalmente na época de verão, né? Aproveita bastante. Enfim, e são essas as principais atribuições. Obviamente, sempre acompanha uma boa leitura, um bom filme, né? E bons momentos aí que a gente pode, né, ter ali com família e amigos. É muito importante. Acho que família é a parte mais importante, né? Ah, sim, sem dúvida. Vivo por eles, né? E como é que fala? É por eles que eu levanto a cama, né? Perfeito. Exatamente. Marcelo, eu vou ler aqui, né? Porque o que a gente descobriu ali dos seus pares, como eles veem você, Marcelo. Ah, que legal. Como você é visto pelo mercado, pelas pessoas que trabalharam com você. Que legal. Marcelo Ortega é um líder visionário e altamente estratégico, reconhecido por sua habilidade em conduzir transformações digitais com foco em inovação e resultados concretos. Sua trajetória inspira, né, pela combinação entre profundo conhecimento técnico e forte orientação ao negócio. Destaca-se por sua capacidade de construir times de alta performance, estabelecer parcerias sólidas com ecossistemas de inovação, né, e liderar iniciativas complexas com agilidade e clareza. É admirado por seu comprometimento, escuta ativa e pelo talento em transformar desafios em oportunidades, sempre promovendo ambientes colaborativos, tecnológicos e alinhado ao futuro. Que bacana, muito obrigado. Parabéns pela trajetória. Muito obrigado, muito obrigado. É bom a gente ouvir depois de tantos tropeços, né? Porque, pessoal, a vida não é fácil, não. Pensa que a vida do profissional da tecnologia é fácil, não é, não. Não, mas eu acho orçamento, é gente para gerir, tecnologia, é estudo o tempo todo. Eu acho que tem um ponto que até... Você tá vendo? Não estou deixando encerrar, né? Não, mas eu acho que a gente tem que, certamente, se não fosse as pessoas do meu time, as pessoas que já trabalharam comigo, as pessoas que já se interfacearam comigo, aqueles que já puxaram minha orelha, enfim, aqueles que me ajudaram muito no início de carreira, sabe? Então, certamente, se não fosse por eles, eu acho que dificilmente eu estaria ouvindo isso, né? Então, eu sou muito grato, muito grato ao time, né? Que gosta de depositar boas confianças, gosto de ver as pessoas desenvolvendo, né? Então, é só agradecimentos aí por eles, né? E o respeito que eu tenho por todos os profissionais, né, que estiveram com a gente. Espero que estejam todos muito bem. E nós somos muito gratos por você estar aqui conosco nessa nova série que a gente está fazendo, né? Isso. É um momento especial para a gente, né? Estarmos aqui nesse mês aí comemorativo para a gente de 1 ano de podcast. Então, realmente, sua participação foi mais que especial aqui com a gente. Agradecemos. Eu acho que você está num lugar que você também gosta um pouquinho, né? Então, muito, gente, muito. Assim, estou literalmente bem emocionado também pelo lugar e por estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela confiança. E eu espero ter ajudado ou compartilhar um pouco da nossa trajetória. Mas não estou sempre à disposição. Não termina aqui, nós vamos ter uma experiência aqui ainda. Que maravilha, exatamente. Depois a gente te conta. Eu já trouxe a chuteira, hein? Temos muitas surpresas ainda aqui para o Marcelo, mas, né, realmente é muito bacana esse momento que a gente está tendo hoje. Temos realmente que agradecer o pessoal aqui da Hub Fiel
Porque o espaço aqui é muito bacana. Débora, muito obrigada aos meninos que estão aqui nos bastidores, né? Nos receberam, assim, muito bem. Gente, vocês precisam ver, esse lugar é lindo. Esse estúdio daqui do podcast, aqui da Hub Fiel, é lindo. Nós estamos dentro da Neoquímica Arena. É muito bacana, é uma experiência única. E Pedro Pugliese, obrigado por essa oportunidade. Assim, para mim também é muito marcante, não só por ser corintiano, né? Mas gostar de futebol também, né? Então, o fato de estar aqui dá vontade de entrar no campo e bater uma bola lá, né? E nada disso seria possível sem aqueles que nos apoiam, né? Desde o primeiro mês ali, temos os apoiadores que a gente tem que agradecer. Então, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para agradecer aos nossos apoiadores. Hoje eu vou começar agradecendo a Cisnet, porque está aqui no nosso estúdio o Zé, né? Hoje aqui nos acompanhando. Então, agradecer, né? Quando a gente fala de Cisnet, a gente fala em soluções em infraestrutura e segurança. Então, se vocês quiserem conhecer o Zé, manda uma mensagem que eu passo o contato direto dele lá, viu, gente? Aí vocês perturbam ele lá, diretamente. E olha que eu posso falar que você pode perturbar ele à meia-noite, à 1h da manhã, às 2h da manhã, porque eu já tive essa experiência e... Obrigado, Zé. Obrigado mesmo. Eu sei que quando a gente precisa, você está por aí. Perfeito. Agradecer ao nosso apoiador, agradecer ao Grupo Taking, né? Projetos personalizados, Talent Acquisition, Digital Workplace e parceiro oficial da Oracle, né? E o Marco também é um baita corintiano também. Sim. Em breve estará por aqui. Não pôde vir, né? Mas vai estar aqui com a gente. Em breve estará aqui com a gente. Agradecer a Soft Expert, quando a gente fala de plataforma e suíte ali com vários componentes, BPM, GED, Workflow, ESG, GRC e muito mais. Agradecer a Soft. Agradecer a Elo, né, quando a gente fala ali nos serviços das plataformas SAP e Thomson Reuters. E aí eu falo um recado para o Valberto. Eu sei que você é do concorrente, mas será muito bem-vindo aqui também. Agradecer a Vipor, né, quando a gente fala em business, analytics e gestão de dados, né, o Ricardinho. Ricardinho é gente boníssima também. E agradecer a InfraDG, né, quando a gente fala aí de cabeamento estruturado, controle de acesso, modernização CFTV e automação comercial. Obrigado, Daniel, por estar com a gente. É isso, gente. Agradecer realmente aí aos nossos apoiadores, que esse 1 ano aí de história, olha, é muito bom ter... Para nós é quebra de paradigma, né? As coisas aqui, né? Começar tremendo lá no ano passado, não saber o que fazer, agora tá num estúdio muito bacana aqui. Tremendo também, tá, gente? Porque a experiência aqui também é nova. Diferente, né? É nova, né? De fone de ouvido e tal, né? E agradecer ao Eduardo lá, da Pulse Mais, né? Lembrando, gente, a gente conta essas histórias aqui de pessoas que alcançaram sucesso, são sucesso em suas organizações, para mostrar para todo mundo que todo mundo pode. Tem que olhar as oportunidades, estudar bastante, venham para a área de tecnologia, a gente precisa de muita gente na nossa área, faltam profissionais para todas as verticais dos nossos negócios de tecnologia, então tem espaço para todo mundo, né? Então você da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Leste, né, de tudo aqui, procurem ver, vocês jovens, tem muitas oportunidades. Vocês têm cursos hoje muito gratuitos aí na mão de vocês, aí à disposição. Nossa área é uma área que remunera relativamente bem, ou muito bem em alguns casos, né? As oportunidades estão aí para todos vocês. Basta olhar e, se quiserem, conversa com a gente que a gente dá dicas para vocês também. Perfeito, ótimo. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E comentem, inclusive, lá um vai timão. Vamos lá, todos os corintianos que assistiam ao nosso episódio, coloca lá embaixo nos comentários um vai timão. É isso aí. Obrigado, gente, por nos acompanhar. Valeu, viu? Obrigada e até a próxima.